O dia que o sol parou. A perspectiva do povo hebreu é que o sol e a lua giravam em torno da terra, era essa a compreensão da época. O fato é que o tempo parou. Na oração de Josué, houve uma pausa, como se o tempo não estivesse mais correndo. Diante da sua oração, o sol e a lua permanecem aonde estão. Eles não têm mais aquela percepção de que as horas do dia estão avançando. Isso aconteceu mediante uma grande batalha, uma batalha sangrenta, onde Deus deu a vitória ao povo hebreu mediante aos amorreus. Eu quero te convidar a entender tudo isso hoje em Josué, capítulo 10. Você já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e te convido a esse tempo devocional, entendendo mais a respeito dessas guerras, dessas campanhas empreendidas pelos israelitas para se tornarem uma grande nação. Nós vimos no capítulo passado que eles fizeram uma aliança com os gibeonitas, o povo de Gibeão. E agora, quando as outras nações dos amorreus souberam que eles haviam se juntado aos israelitas, 5 reis se juntam para guerrear contra Gibeão, dizendo que eles se fortaleceram. Não é uma cidade tão pequena como Jericó ou como Ai, precisamos combatê-los agora. E diante disso, Gibeão, se percebendo agora encurralado diante de tantos reinos vindo guerrear contra eles, manda mensagem a Josué, aos israelitas, dizendo: lembre-se da aliança que fez conosco, não tire as tuas mãos de nós. E assim, então, os israelitas agora precisam batalhar uma guerra que a priori não era sua. Eles não tinham que ter feito aliança com Gibeão, e por ter feito aliança com Gibeão, agora eles tinham que encarar essa guerra. Mas o próprio Deus traz paz ao coração de Josué, dizendo para ele não temer, que ele estaria entregando esses reis diante dos israelitas. É dessa forma que começa a batalha, Josué começa a vencer, põe em fuga os exércitos inimigos, e então ele faz essa oração que eu quero te convidar a ler comigo. Versículo 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos israelitas. Na presença de Israel, ele disse: Sol, para sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. E o sol parou e a lua se deteve até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jazar? E o sol parou no meio do céu e não se apressou a se pôr quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, quando o Senhor atendeu à voz de um homem, pois o Senhor batalhava por Israel. Depois, Josué voltou ao acampamento em Gilgal, e todo Israel voltou com ele. Neste capítulo, nós percebemos a intervenção divina para essa vitória do povo israelita. Alguns versos que nós não lemos aqui nos fala sobre os exércitos inimigos fugindo e Deus mandando uma chuva de granizo, uma chuva de pedras que matou aqueles que fugiam. Deus intervindo, fazendo com que toda a natureza corrobore para ajudar o seu povo. Eu creio num Deus que faz com que todas as coisas cooperem para aqueles que o amam. E assim, então, na oração de Josué, pedindo para que o tempo pare, para que eles possam, então, guerrear até o fim. Todos nós sabemos que nas vigílias da noite, uma campanha de guerra que começou durante o dia era muito mais difícil de avançar. A escuridão impossibilitava a guerra e facilitaria a fuga dos exércitos inimigos. É por isso que Josué clama, pedindo para que o sol e a lua possam ficar estáticos e assim, então, a batalha continuar. O texto bíblico nos fala que não houve nenhum outro dia dessa forma e o povo de Israel pôde ver mais uma vez a mão do Senhor cuidando deles. Assim, derrotaram aqueles 5 reinos, depois, ao todo, mais 7 reinos. Grande foi a vitória de Josué mediante ao povo amorreu. Quando nós olhamos tudo isso, nós precisamos parar para pensar sobre a nossa vida, como é que a gente pode colocar em prática. Quantas vezes, por conta de algumas associações que fazemos, algumas escolhas precipitadas, algumas sociedades que temos, também não precisamos lutar lutas que aparentemente não eram nossas. Lutas agora que fazem parte da aliança que firmamos.
Nós não tínhamos nenhum compromisso com aquilo, mas a partir do momento em que entramos em acordo, precisamos lutar juntos. Mas a bem da verdade é que quando continuamos ao lado do Senhor, Ele se propõe a estar presente em nossas guerras. E é Ele que dá a vitória. Por mais que o povo israelita tenha errado em fazer um acordo com Gibeão, mesmo assim a mão poderosa do Senhor os abençoou, mostrando que sim, era possível ainda obter vitórias, mesmo diante de não ter consultado ao Senhor e ter feito uma escolha ruim. Chamamos isso de vontade permissiva de Deus. É quando Deus permite que os seus servos sigam as suas escolhas momentâneas. Essas escolhas nos trarão consequências dolorosas, consequências difíceis, mas Deus não vai se apartar de nós por causa disso. São escolhas que não dizem respeito a pecado, são escolhas precipitadas que fazemos, mas mesmo assim Deus continua nos abençoando. Por exemplo, quando alguém entra num relacionamento amoroso com alguém que notoriamente não era da vontade de Deus, um jugo desigual, valores diferentes, mesmo assim Deus vai lá e abençoa aquele casamento. O casal vai ter que amargar uma série de circunstâncias ruins por conta da escolha ruim que fizeram. Mas não quer dizer que a bênção do Senhor não vai acompanhar, trazendo inúmeras vitórias àquele casal. A partir daquele momento que o casal entende que firmaram um acordo e que, por pior que seja o acordo, vão cumprir a palavra, a bênção de Deus vem e traz vitórias. Eu creio nisso de verdade. De vez em quando eu me deparo com pessoas que falam: eu escolhi mal meu marido, eu escolhi mal a minha esposa, eu não deveria estar nesse relacionamento. Ou alguém que contraiu uma sociedade num ambiente tão ruim, diz: poxa, eu contraí uma sociedade que não deveria. A minha palavra é sempre: honre os seus compromissos e acordos. Porque quando nós honramos os nossos compromissos, os nossos acordos, mesmo que a escolha tenha sido ruim, Deus é poderoso para transformar essas escolhas ruins em bênçãos em nossa vida e nos dar inúmeras vitórias. Então, em vez de romper acordos, em vez de viver momentos de litígios, de briga, simplesmente honre a sua palavra e Deus irá te honrar. Eu creio num Deus que tem vitória para nos dar, que move céus e terras para nos abençoar. Pai bondoso e querido, sei como teu povo nessa hora, derrama o teu favor, a tua graça. Aqueles que fizeram escolhas ruins, escolhas que não eram exatamente a tua vontade, ó Pai, que em nome de Jesus, ao se depararem com as consequências, eles possam, ó Pai, também se deparar com um Deus que não os abandonou, com um Deus que lhes dará vitória, que lhes abençoará, que guardará os passos dos teus servos. Ó Pai, em nome de Jesus, que eles possam ver que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. É no santo nome de Jesus que te oramos. Amém e amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar. Eu aguardo você amanhã às 19 horas.